Prepare-se para uma história que transforma ossos secos em esperança viva. Embarque conosco na jornada épica das visões de Ezequiel, onde fé e espírito se unem para desafiar o impossível. Assista e deixe-se inspirar, pois seu espírito anseia por esta reviravolta miraculosa. O livro de Ezequiel é o mais negligenciado da Bíblia. Os tempos de Ezequiel eram tempos difíceis. Zedequias foi o último rei títere de Judá. Ele recebeu autoridade para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada novamente e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia chegado ao fim. Em seguida, arrancaram seus olhos e a última coisa que ele viu foram seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor então ordenou a completa destruição de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A tradicional canção espiritual Them Dry Bones tem uma melodia cativante, mas na verdade fala sobre um renascimento no ossuário, baseada na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Para aqueles que estão ouvindo nossas orações pela primeira vez, sejam bem-vindos. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando de Deus, que é único. Se você está aqui, é porque Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Então recomendo que você se inscreva neste canal. É totalmente gratuito e você não perderá nada ao receber nossas próximas orações poderosas. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo. Então, um símbolo de sino aparecerá. Clique neste sino e depois na palavra todos. Feito isso, toda vez que eu lhe enviar novas orações, você as receberá gratuitamente em seu canal do YouTube a partir desse momento. Vamos continuar. Dada pelo Senhor, Deus desejava oferecer uma esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Devido à sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse suas terras. O povo se tornou cativo na exótica e distante terra da Babilônia, encontrando-se abatidos. A visão do Vale dos Ossos Secos é primeiramente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações para nossas próprias vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e seguintes, relata: A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor, e ele me colocou no meio do vale que estava repleto de ossos. Ele passou por eles olhando ao redor e viu que havia muitos ossos no vasto vale e estavam extremamente secos. O Senhor se manifestou a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não alterou a localização de Ezequiel, mas lhe deu uma intensa sensação interior de que ele havia sido transportado para um vale repleto de ossos. A aridez desses ossos indicava que estavam ali por um longo período de tempo, sugerindo que o vale já fora habitado, mas isso já não era mais a realidade. O Senhor desejava que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente desesperança da situação. Se não formos cuidadosos, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da palavra de Deus, mais provavelmente se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que outrora caminhavam com o Senhor tornaram-se um monte de ossos. Eles vivem baseados no que eram, ao invés do que deveriam ter sido. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, é dito: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é correto. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você possa viver longamente na terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criemos na instrução e no conselho do Senhor e na repreensão do Senhor. Em Ezequiel capítulo 37, verso 3, ele disse a mim: Filho do homem, será que estes ossos podem viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, só Tu sabes.
Ezequiel respondeu à pergunta divina sobre se os ossos poderiam ou não voltar à vida, afirmando que apenas o Senhor tinha a certeza. Para Ezequiel, parecia uma situação impossível, mas Deus é capaz de fazer tudo o que decide. Ele é o Deus do impensável. Em Lucas, capítulo 18, verso 27, está escrito: Ele disse: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." Ezequiel, no capítulo 37, versos de 4 a 8, prossegue: "Então ele me disse: profetize sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei entrar respiração em vocês e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, farei crescer carne sobre vocês, os cobrirei com pele e porei inspiração em vocês. Vocês viverão e saberão que eu sou o Senhor." Assim, Ezequiel profetizou conforme foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Ossos se uniam a ossos. De fato, enquanto ele observava, tendões, carne e pele surgiram sobre eles, mas não havia sopro de vida neles. Ezequiel então recebeu instruções do Senhor para profetizar ao sopro que já estava morto. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade essencial. A proclamação da palavra de Deus tem poder. A vida na Bíblia oferece vida e fé àqueles que a aceitam. Ezequiel estava presenciando um evento miraculoso, onde os ossos começaram a se unir e músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos. Logo, seus corpos estavam cobertos com pele. No entanto, eles eram apenas um monte de corpos mortos, movendo-se de forma ordenada. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." E em Romanos, capítulo 10, verso 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ezequiel, no capítulo 37, verso 9, continua: "Ele me disse: profetize ao fôlego, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao fôlego e sopra sobre estes mortos para que vivam." Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada por meio da organização, o que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver o sopro de vida, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu instruções de Deus para profetizar ao sopro. A palavra ventos é derivada da palavra hebraica ruar, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do divino sopro de vida em nossa existência é necessária da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando ela nasce de novo. Deus deve instilar vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma incrível demonstração de vitalidade quando o exército se levantou. Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, está escrito: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente." E em João, capítulo 3, versículos 5 a 8, Jesus responde que, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito, destacando a dualidade entre a carne e o Espírito. Ele compara o nascimento espiritual ao vento, que é percebido, mas sua origem e destino são desconhecidos. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versos 10, 11 e 13, o profeta profetiza sobre a ressurreição de um exército representando o povo de Israel. Deus promete trazer esperança e restaurar o povo, trazendo-os de volta à terra de Israel. A visão se torna clara, revelando que Deus restaurará Israel à sua antiga glória. Ezequiel aprende que Deus infundirá seu espírito no povo, trazendo vida de volta aos ossos secos e cumprindo sua promessa de restauração.
Deus conclui a visão, explicando a Ezequiel que a ressurreição dos ossos requer a combinação da palavra profética e a outorga do Espírito para que a vida seja restaurada aos corpos desarticulados. A importância da palavra e do Espírito na renovação espiritual da igreja. A ausência de qualquer elemento impede uma experiência significativa da presença de Deus. A referência em 2 Coríntios 3, 17 e 18 enfatiza a transformação pela presença do Espírito do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Nossos pecados nos deixaram espiritualmente mortos, como ossos secos, mas ao reconhecer Jesus como Senhor, Deus nos traz de volta à vida. Agora é nosso dever compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos devido a seus pecados. Ao espalhar a palavra e depender do Espírito Santo para a orientação, podemos testemunhar uma renovação espiritual. Efésios 2:1 destaca que pela graça e fé, Deus nos deu vida mesmo estando mortos em nossos pecados. Romanos 5:8 enfatiza o amor de Deus ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo sendo pecadores. Cada história compartilhada ilumina um novo caminho, demonstrando como a fé pode revitalizar o que parecia perdido. Buscamos a luz nos caminhos da compreensão e encorajamos a jornada de fé e esperança na vida de cada indivíduo. Que os dias estejam repletos de compreensão e renovação até nosso próximo encontro. Seja abençoado. Antes de seguirmos nossos caminhos, compartilhe sua luz nos comentários. Diga-nos como estas palavras de fé tocaram seu coração nos caminhos da compreensão. Cada insight seu nos inspira. Comente, participe e continue a caminhar conosco rumo à compreensão. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para assistir ao vídeo. Sua presença e apoio significam muito para nós. Esperamos que as palavras compartilhadas tenham sido inspiradoras e edificantes. Continuem a nos acompanhar e participar dessa jornada de fé e esperança. Se houver comentários ou reflexões que desejem compartilhar, ficaremos gratos por ouvi-los. Muito obrigado e que todos estejam abençoados.